paz na terra aos homens de boa vontade. E disse Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amai-vos as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Senhor, faça de nós um instrumento de sua paz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por meu respeito. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Porém, se o sal perder a sua força, com que se há de salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se põe debaixo da terra, mas sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os destruir, mas sim para os cumprir. Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, nenhum só jota ou um só til
se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos mais pequenos e ensinar assim aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem o fizer será submetido ao juízo do tribunal. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E o que chamar a seu irmão raca será condenado no conselho. E o que chamar a seu irmão louco será condenado ao fogo do inferno. Portanto, se tens alguma oferta para fazer diante do altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e vem depois fazer a tua oferta. Concilia-te sem demora com teu adversário enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que esse adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá antes de ter pago o último quadrante. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Por isso, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque é melhor para ti que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a para longe de ti, porque é melhor para ti que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado ao fogo. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe libelo de repúdio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E aquele que desposar a repudiada, comete adultério.
Igualmente ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: e não jureis de modo algum sem motivo justo, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, pois não podes tornar branco ou negro um só fio dos teus cabelos. Seja, pois, o vosso falar sim, sim, não, não. Tudo o que disto passa procede do maligno. Ouvistes que foi dito aos antigos: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se alguém te ferir na tua face direita, apresenta-lhe também a outra. E ao que quer chamar-te a juízo para te tirar a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém te forçar a dar 1000 passos, vai com ele mais 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Deste modo, sereis filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis direito à recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda
o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te recompensará. E quando orais, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a recompensa. Não useis nas vossas orações muitas palavras como os gentios, os quais julgam que serão ouvidos à força de tanto falarem. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de o pedirdes. Portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Está escrito lindas palavras de luz: quem crer e for batizado será salvo por Jesus. Se não quer ser condenado, pois agora deve crer. Se não quer ser um perdido, vale a pena obedecer. Ai, amigo, vale a pena obedecer. Jesus quer te perdoar, teus pecados tu confessa. Arrepende-te agora, pecador, venha depressa. Pois Jesus quer te salvar, pois agora pode crer. Livra do
fogo ardente, vale a pena obedecer. Ai, amigo, vale a pena obedecer. Se tu creres, serás salvo, se não creres, está perdido. Vinde a Jesus agora, os cansados e oprimidos. Venha a Cristo como está, só depende de tu crer. Quer ser um pecador remido, vale a pena obedecer. Ai, amigo, vale a pena obedecer. Neste hino de louvor eu quero te convidar para aceitar Jesus, para ir no céu morar. Será lançado no fogo os que em Jesus não crê. Haverá choro e ranger de dentes só por não obedecer. Ai, amigo, vale a pena obedecer. Mateus 5:1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. É para os discípulos que ele fala, não para o povo em geral. Portanto, não são preceitos para as pessoas obterem a salvação, mas é o padrão esperado de quem já era discípulo de Jesus, para fazer parte do seu reino. É importante ressaltar que essas palavras foram ditas a judeus antes da formação da igreja, que é o corpo de Cristo, e é composta hoje por judeus e gentios convertidos a Cristo. Portanto, essas palavras são dirigidas primeiramente e originalmente aos súditos do rei Jesus, caso ele não fosse rejeitado, como foi, e já desse início, já tivesse dado início ao seu reino aqui na terra, estabelecido o seu reino. Portanto, elas são as palavras para o reino. Com a rejeição de Cristo como rei, o reino dos céus assume então um novo caráter de reino. Reino com sua origem no céu, porque por isso que chama reino dos céus. Porém, como estando na terra, enquanto o rei está ausente. É um reino hoje que está aqui em mistério. É por isso que nesse momento o Senhor fala das qualidades necessárias para se entrar no reino dos céus, mas repare que a partir de certo ponto ele começa a falar do reino dos céus, contendo pessoas que não têm essas qualidades, como acontece nas parábolas do capítulo 13, porque é um reino dos céus que está na terra e, portanto, sujeito às contaminações que ocorrem aqui na terra. Aparentemente a mudança ocorre desse reino dos céus, essa mudança ocorre no capítulo 12, quando os judeus vão ao extremo, ao ponto extremo de dizer que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. Mateus 12, 24, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E é no capítulo 12 também que ele rompe os seus laços, os seus vínculos naturais que tinha com o seu povo e até mesmo com a sua família. Ele faz aquela pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Por isso o capítulo 13, que é o que fala do reino dos céus, já como uma mistura de joio e trigo, começa com a significativa frase que diz: tendo Jesus saído de casa, e aí vem a continuação. Portanto, o Sermão da Montanha é primeiramente o sermão que fala do reino. Lembre-se de que em nenhum lugar da doutrina dos apóstolos dada à igreja, Jesus é chamado de rei dos cristãos pelos apóstolos. E nem os apóstolos se dirigem ao Senhor Jesus como rei.
quando fala de reino, em algum lugar das epístolas, está se referindo ao seu reino, quando ele voltar para reinar. A relação que Cristo tem com a igreja é diferente daquela que ele teve com os judeus e terá com Israel e com o mundo no futuro. É diferente. Os que fazem parte da igreja reinarão com Cristo sobre a terra. Ele não é rei da igreja. Ele é rei dos judeus, rei de Israel, mas não rei da igreja. Da igreja ele é noivo e do cristão individualmente ele é senhor. Os que estiverem na terra durante o reino milenial de Cristo, estes sim estarão sob a regência de Jesus. Para esses, Jesus será rei. Tudo isso, porém, não exime os que creram em Jesus Cristo, que hoje fazem parte da igreja, não os exime de obedecerem aos preceitos ensinados por Jesus no Sermão da Montanha, porque são preceitos para nós também. Você disse que leu o Sermão da Montanha e decidiu fazer a sua parte, pois se todos fizessem o que está ali, o mundo seria melhor. Não é esse o objetivo do Sermão da Montanha, porque o mundo jaz no maligno, o Senhor Jesus falou. Você acha que se todo mundo fizer o que está no Sermão da Montanha, o mundo vai deixar de jazer no maligno? Não, o mundo vai continuar até Cristo voltar nesse mundo para reinar e julgar as nações nesse mundo. Nada que os homens façam vai impedir que venha juízo sobre esse mundo. Esse mundo já está reservado para juízo. Se o cristão individualmente procurar se comportar segundo o padrão que o Senhor ensinou, isso é porque ele está nesse mundo para representar o Senhor Jesus. Jesus está no céu por nós e nós estamos na terra por Ele nesse exato momento. Mas não é para mudar o mundo e nem melhorar o mundo que o cristão deve seguir os preceitos que estão no Novo Testamento. No momento presente, o Sermão da Montanha traz preceitos válidos para todos os que professam estar sob a autoridade e senhorio de Jesus. Embora o reino seja dos céus em origem, e não da terra, e embora o rei esteja ausente nos céus, o reino, mesmo assim, está hoje em mistério na terra. Portanto, para aquele que crê, a palavra de Deus exorta a dividir ou manejar bem a palavra da verdade, em 2 Timóteo 2,15, o que implica saber, pela direção do Espírito e o discernimento que vem do Espírito Santo, saber dividir o que é dito, quando algo foi dito, para quem foi dito, com que propósito foi dito, em que ocasião foi dito, o que vem antes, o que vai depois daquilo que foi dito, etc. Um cristão não poderia levar ao pé da letra tudo o que está no Sermão da Montanha, porque existem detalhes ali que são específicos para os judeus. Por exemplo, Mateus 5,22, que nos fala do Sinédrio. O Sinédrio é o Senado de Israel, é uma instituição judaica. Mateus 5,23 a 24 nos fala do altar. E só havia um altar no templo de Jerusalém. Onde você vai hoje no altar? Não tem altar hoje. Mateus 5,35 nos fala de não jurarmos por Jerusalém. Porque alguém no Brasil iria jurar por Jerusalém? Ninguém. Percebe que é muito judaico ali? Mateus 6,14 condiciona o perdão a nós perdoarmos primeiro quem nos ofendeu. Todavia, em Colossenses 2, de 12 a 13, é o contrário. O perdão ao próximo é consequência do perdão que nós já recebemos. Então percebe que é preciso situar bem quando e para que objetivo o Sermão da Montanha foi dado. A sua crítica ao que eu disse em um dos meus vídeos do Evangelho em 3 minutos foi expressa da seguinte maneira. Você disse o seguinte, abre aspas, falando como você falou, você tira o estímulo das pessoas de buscarem a santificação observando os mandamentos de Deus. Lembre-se de que sem santidade ninguém verá a Deus, fecha aspas. Bom, primeiro, todo estímulo para a santificação vem do Espírito Santo que habita no crente e da gratidão por sua salvação, não como forma de obter alguma coisa, de obter a salvação. Na verdade, é preciso entender o que é santificação antes de continuarmos conversando sobre isso, sobre santidade. A santidade posicional e absoluta, o crente recebe quando crê em Cristo, porque sem ela ninguém verá a Deus mesmo. Isso Paulo explica em Coríntios. Já a santidade prática ou condicional é a expressão dessa santidade absoluta que nós já recebemos. De qualquer modo, não será seguindo os preceitos da lei ou do Sermão da Montanha que você se tornará santo como Deus. Mas é justamente este o padrão que Jesus exige no próprio sermão, quando ele diz no versículo capítulo 5, 48 de Mateus, para sermos perfeitos como o Pai é perfeito.
Agora eu pergunto, você consegue ser perfeito assim, obedecendo a lei? Para essa resposta não ficar muito longa, eu vou deixar para comentar sobre a relação do cristão com a lei em uma outra ocasião. Por enquanto, vá meditando no fato de que nem mesmo o Sermão da Montanha é uma expressão da lei dada no Antigo Testamento. Porque o Sermão da Montanha vai muito além da lei. A lei proibia matar. O Senhor proíbe até pensar em matar. A lei proibia adulterar. O Senhor proíbe até pensar em adulterar. Rádio Saturno, a rádio diferente. As demais são todas iguais. Vem pra cá, vem. Rádio Saturno. Aqui a gente faz rádio com amor. O que toca aqui, toca no seu coração. Que penetra em sua alma, atingindo seu coração.